de Vênus, onde haviam atingido o mais alto progresso possível. Informadas da existência de planos subterrâneos em nosso mundo, ofereceram-se voluntárias para ajudar os abismos. Essa decisão repercutiu intensamente entre o Conselho Espiritual Venusiano, que, após entendimentos com o governador da Terra, concedeu-lhes autorização. Chegaram aqui há milênios, onde permanecem. De vez em quando são revezadas por outras duas figuras masculinas de Vênus de igual evolução, Irus e Urus. O revezamento se faz na base de 800 anos terrestres, espécie de férias. A dedicação desses espíritos que guardam a forma degenerada nas profundidades do submundo atinge as raias do sublime. A penetração da luz em plenas trevas representa evidentemente notável colaboração. É com acento circunflexo certo que isso lhes aumentará as credenciais nos planos superiores, mas não fazem isso com a intenção de conquistarem credenciais. Estimula-se apenas o amor ao próximo. Inigualáveis na afeição, cercaram-me de carinho. Durante esse tempo não vi Orcus nem Atafum, que se ausentaram em visita a outras regiões. Supus que no momento talvez me fosse interdita a viagem com eles. Procurei compreender e aproveitar a companhia das irmãs que se desvelavam ao meu lado, contando-me histórias dos abismos e de suas lutas. O sistema de vida que levavam impressionou-me profundamente. Na realidade não eram criaturas como nós. Eram mais diáfanas e possuíam uma capacidade de penetração extraordinária através dos obstáculos, fossem eles montanhas, lagos ou poeiras. O que significa poeira no interior da Terra são grandes faixas vibratórias que circulam interiormente o planeta como que tocadas por ventos invisíveis e que quase sempre arrastam multidão de seres como um ciclone. É motivo permanente de terror. Elas, todavia, se sobrepunham às poeiras. As ondas passam por elas sem lhes causar a mínima alteração. Alimentavam-se em copos de cristalina transparência, ingerindo líquidos de inigualável beleza. Davam-me às vezes alguns daqueles alimentos. Sentia-me intensamente revigorado e notava que me aguçavam as percepções espirituais. Pareciam líquidos de fogo que exaltavam meus sentidos espirituais. As taças em forma de grandes lírios eram de excelsa delicadeza. Tempo e terra repousavam pouco, pois enquanto uma cuidava de mim, a outra desvelava-se vigilante nos desfiladeiros. Que serviço faziam elas em favor daqueles espíritos deformados, perdidos, inconscientes ou loucos? Nem sempre estão perdidos, falou Terra certa vez que meu pensamento fixara-se com intensidade no problema. Em todo ser, por mais baixo que tenha caído, sempre brilhar a luz da esperança. Controlamos os enviados dos dragões e impedimos que a sua ânsia de justiça ultrapasse a força da lei. Aqui estamos como guardiães dos mais fracos. Mesmo entre as feras existem os mais fortes e os mais fracos. Opomos-nos à ferocidade sem limite e damos amparo aos que começam a subir. Então é realidade a afirmativa de que através da forma degenerada ou desgastada pode o espírito caído tornar a subir? Interroguei ansioso de conhecimento. A divina bondade recupera sempre os que anseiam por recuperar-se. Mesmo depois de perdida toda a esperança no coração das formas, ainda permanece a esperança divina. Deus, meu filho, é infinitamente misericordioso. Compreendi o apontamento de Terra e perdi-me em profundas meditações. Uma pequena janela de material e forma inconcebíveis na superfície permitia-nos ver o exterior da habitação e pude perceber que lá fora muitas vezes o vento gemia e uma cortina de neve caía sem cessar. Como poderia se dar tal fenômeno estranho tendo em vista a afirmativa científica de que a cada 33 metros de profundidade na Terra corresponde um grau de calor e de acordo com as informações espirituais, mais ainda, Terra explicou-me que a ciência humana do futuro é que poderia compreender o fenômeno. O interior da Terra também possui zonas frígidas, gélidas em seus círculos espirituais. Estamos numa faixa espiritual de intensa frigidez por onde os espíritos sombrios passam cobertos de neve e endurecidos. Aqui, somente seres de cascas ou carapaças endurecidas podem viver. Nós estamos acima da temperatura e do tempo existente nestas zonas. Você, porém, ainda não possui o organismo espiritual adequado. Por isso Atafom preferiu deixá-lo em nosso clima caseiro. De fato, olhando pela janela, vi que filas intermináveis de criaturas semelhantes aos búfalos caminhavam na neve. Suas fisionomias, no entanto, lembravam longínquamente a fisionomia dos homens.
olhos fuzilantes como brasas e passo tardo. Seres de forma antediluviana, dinossauros horríveis, descomunais, abalavam as imensidades. Contemplá-los por aquele óculo era de certa forma um espetáculo horripilante, mas ao mesmo tempo grandioso. Como seriam os dragões? Gostaria de enfrentá-los um dia. Terra alisou-me os cabelos mansamente e disse: Você se lembra da história de Lúcifer? Então não deseje nunca ver os dragões. Ainda não se conformaram com aquilo que supõe ser condenação eterna. Através da janela vi os outros seres. Às vezes eram bandos enormes de macacos peludos ou de ursos esquisitos. Dizia-me Terra que todos eles eram espíritos decaídos às voltas com a forma. Alguns arriscavam-se a vir até a janela e olhavam-nos ansiosos. A presença de Terra ou de Tempe, contudo, parece que impedia-os de qualquer ataque. Supus tratar com criaturas espirituais. De certa maneira são, explicou-me Terra. A capacidade mental deles está muito reduzida, muitíssimo abaixo de qualquer ser que habita a superfície. O que acontece, porém, é que muitos, embora descendo, guardam inviolavelmente a inteligência e passam a usá-la para o mal. Nem todos caminham logo ao encontro da inconsciência. Resistem por um poder para nós ainda desconhecido à paralisação da mente. Endurece-lhes primeiro o coração e a inteligência brilha para o mal. Esses são realmente perigosos. Daqui debaixo tramam incursões na superfície. Por isso vocês se lembram que Lúcifer quis escalar os céus. Precipitado nos abismos da amor à superfície e revoltado. Há quedas de planetas superiores para planetas inferiores, mas há quedas também para o interior do próprio planeta. Fiquei contemplando aquele anjo sublime que me servia, certo de que a infinita bondade de Deus se esquecera que na minha inferioridade eu ainda conservava a mente sem luz e um coração de barro. 32. A volta de Atafon. O retorno de Atafon e Orcus encheu-me o coração de alegria. Embora já ambientado com Terra e Tempe, aprazia-me vê-los de volta. Sentia-me firme, seguro com eles. Sorriram da minha alegria que lhes devera parecer infantil. Fomos aos subabismos, falou ele. A situação continua a mesma. Nada melhorou por lá. Subabismo. Aquilo vibrou como pancada desferida em minha cabeça. O que seria isso? Nós apenas percorremos até agora lugares situados na faixa interior da Terra que se convencionou chamar abismos. Logo em seguida, descendo vem o que se chamou subabismos ou abaixo dos abismos. São regiões mais profundas situadas em faixa imediatamente inferior àquela em que estamos. Meu filho, seguimos sempre na direção do centro. Aqui onde habitam Terra e Tempe é uma das entradas ou portas de acesso dos subabismos para os abismos ou dos abismos para os subabismos. Desce-se e sobe-se. No momento, infelizmente você não está em condições de descer mais. Deverá satisfazer-se somente com a informação da existência dessa faixa que lhe ficará por hora desconhecida. Agradeci com um gesto a delicadeza de Atafon, mesmo porque eu ainda guardava o leito e compreendia perfeitamente minha imensa inferioridade espiritual. Aprenderá logo que no interior da Terra só se desce sendo ou cada vez mais monstro ou cada vez mais anjo. Jesus descerá aos infernos ou regiões inferiores como o maior dos anjos que já penetrou a Terra. Para os mundos superiores a lei é quase a mesma. Há portas de saída ou de entrada por toda parte. Entra-se por atraso ou por adiantamento. Na condição de aprendiz ou na situação de doente. Os instrutores divinos espalhados por toda parte estudam-nos as possibilidades. Orcus, sereno, contemplava-me com simpatia e amor. Espírito de alta envergadura alegrava-se com os meus progressos no campo do conhecimento. Despedimo-nos de Terra e Tempe com lágrimas nos olhos. À porta abraçamo-nos com profundo carinho e saudade. À nossa frente a escuridão da noite mais escura esperava-nos tendo como estrada avieiras pedregosas, úmidas, escorregadias, limbosas. O coração batia-me no peito descompassado. Não poderia pensar. A saudade da crosta voltava-me agora mais intensa. Em breve, retornaremos à superfície, animou-me Orcus paternalmente. Nossa primeira viagem pelo interior da Terra aproxima-se do fim. Um dia, haveremos de penetrar de novo até os grandes abismos. Um calor diferente percorreu meu ser. As palavras de Orcus plenas de eletromagnetismo espiritual fizeram-me enorme bem. A esperança de respirar à tona era reconforto inimaginável. Embora o aprendizado e a conquista de conhecimentos superiores,
A saudade do lar era indescritível. Vencer a angústia do tempo, mas não conseguir ainda me sobrepor à angústia da saudade. As vielas agora se sucediam umas após as outras com desvios labirínticos e perturbadores. As ondas de neves ficaram para trás e os grandes mamutes que eu vira através da janela haviam desaparecido. A solidão, a imensa e terrível solidão é que, somente ela, dominava a todas as coisas. Nenhum grito, nenhum som, nada. Devemos ter cuidado agora, explicou Atafon. Este silêncio é perigoso. Os dragões que povoam o centro da Terra usam-no para enlouquecer os espíritos como nós que vêm em missão. Acreditam que possamos cair. E isso não acontece nunca. Indaguei. Às vezes acontece. Espíritos menos prevenidos deixam-se invadir pelo silêncio das coisas mortas e desorientam-se. Aí então aparecem os monstros horríveis que se ocultam nessas brenhas e arrastam-nos para as trevas. Quer dizer que esse silêncio é aparente? Perguntei ansioso. É sim. Todos estão aí. Quer ver? Fiz um gesto que o sim. Atafon ergueu a destra em direção à imensidade e uma descarga de luz azulina e arroxeada iluminou as trevas. Nessa hora pude ver milhares de criaturas de todos os tamanhos e formas, medonhas e horripilantes, subhumanas ou animalescas, que prorromperam num clamor de ensurdecer. Tapei os ouvidos aterrorizado, mas inutilmente, porque os sons penetravam através do organismo perispiritual como pontas de fogo e faziam-no repercutir como um tambor. Imaginei cair desacordado, mas Atafon fez um gesto de luz e tudo voltou ao silêncio mais sepulcral. Compreendi que o risco luminoso que traçou com a destra era uma ordem que eles entendiam. Meu coração descompassado iniciou a marcha para a normalidade. Compreendeu onde estamos? Cochichou-me Orcus apertando-me o braço. Nada por aqui é desabitado. A luz e as trevas enchem o universo e acima delas Deus governa. 33. Buscando a saída. Há portas de saída para todo o universo, ensinou Orcus. Das esferas inferiores para as esferas superiores. Todas elas são guardadas por seres terríveis ou angelicais. Nas faixas vibratórias de maior densidade permanecem guardiães maléficos e às vezes, como aqui, enviados celestiais. A dificuldade para o espírito que evolui consiste em atingir essas portas libertadoras. Uma infinidade de criaturas que se comprazem em viver nas trevas ou no mal procuram impedir por todas as formas que o ser se liberte. Usam todos os meios e recursos ao seu alcance. O orgulho, a vaidade e o egoísmo são seus aliados naturais, a seguir, os preconceitos e por fim a força e a violência. Isso caracteriza a luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas identificados em todas as épocas por todos os grandes iniciados. A matéria degladia-se com o espírito. Ser ou não ser, disse o grande poeta. Fitei Orcus deslumbrado. Suas anotações eram realmente impressionantes. O silêncio dominando de novo a extensão convidava-nos ao temor sem limites. Levantei os olhos procurando as portas. Nada vi. Somente escuridão. Apenas do peito de Atafon la luminosa fonte de luz esverdeada clareava o caminho. Busquei Gabriel nas alturas, mas os raios de sua luz coavam-se fraquíssimos para mim através dos rochedos. Onde estaríamos? Como era angustioso o silêncio. Assustei-me. Eu que sofrera a crise do tempo não viria a sofrer a angústia do silêncio. É possível, falou-me Orcus, antes que eu lhe dissesse. O silêncio absoluto provoca uma profunda tristeza. O coração parece esvaziar-se completamente e a alma perde o equilíbrio interior. Fitei Orcus preocupado. Meu coração começava a angustiar-se e uma indiferença esquisita dominava minha alma. Não estamos, todavia, no silêncio absoluto, esclareceu ele. O ambiente está repleto de ideias, pensamentos, formas desses milhares de criaturas que se escondem na sombra. O que pensam e o que sentem refletem-se no espaço aéreo que preenche os abismos e conquanto espíritos como você não o percebam, são contudo, atingidos em pleno peito ou na cabeça pelo impacto dessas manifestações de ordem inferior, emanadas de suas inteligências ou impulsos terríveis de seus sentimentos. Na realidade, poderíamos compará-los ao estampido de canhões num plano em que nem toda a mente pode alcançar. Calou-se Orcus. Atafon à frente prosseguia a jornada. Pareceu-me que subia a escarpada encosta. O terreno era escorregadio e pedregoso. Escuro. Caminho estreito que mal dava para o passo de um homem. De repente,
Atafon fez-nos um sinal com a destra. Estacamos. Murmurou qualquer coisa baixinho para Orcus e então fui surpreendido por um fato extraordinário. Atafon, que até ali se mantivera dentro de uma conduta de perfeita modéstia e humildade, elevou-se no espaço como um grande pássaro. Suas vestes semelhavam asas e de súbito, iluminaram-se de uma luz verde amarelada cujos raios iluminavam as trevas. Via assombrado milhões de criaturas que exibiam todas as formas e aspectos que jaziam nas reentrâncias dos rochedos, nos buracos enormes ou nos caminhos tortuosos. Atafon pairou na altura. A princípio chocados como o fenômeno, o silêncio pareceu tornar-se mais profundo. Em seguida prorromperam em imensa gritaria como lhes era hábito em tais circunstâncias. Depois, frações de segundos se pudesse medir o tempo, as vozes fizeram terrível staccato. Atafon como um pássaro de luz subia na escuridão que aos poucos ia recaindo nos abismos. À sua passagem nas alturas verificamos que píncaros pontiagudos de extensão quase infinita clareavam-se e logo após mergulhavam na sombra. Ficáramos perdidos na distância imensurável. Onde iria aquele anjo do abismo? Pensei dominado por angustiosa tristeza. Atafon fui obrigado a subir a fim de observar se as portas de saída estão abertas para nós, explicou Orcus. E por que se manteve ele a pé durante todo esse tempo conosco quando poderíamos ter percorrido estes infernos de maneira mais suave? Interroguei. Realmente, poderia ter usado as faculdades pessoais de transporte aéreo e você seria carregado em seus braços, concordou Orcus. No entanto, meu filho, você perderia a beleza da viagem, não acha? Veria tudo de cima e isso não atenderia aos objetivos de sua incursão. Por outro lado, meu caro, naquelas alturas onde se encontra no momento Atafon está ele desenvolvendo uma velocidade celular de expansão do próprio perispírito tal, que você sob o impacto da vibração dele, viajaria desacordado. Olhei Orcus surpreso e pálido, mas compreendi a observação. Se os seres superiores vibrassem a nosso lado com toda a intensidade de que são capazes, nós adormeceríamos, ensinou ainda o grande espírito. Lembra-se de Jesus no Tabor? Não ocorreu fato semelhante. Há leis de tal rigidez que inutilmente tentaríamos vencê-las. A humildade em toda a parte do universo é o equilíbrio das leis. O rosto de Orcus sobre o pescoço taurino naquela hora pareceu-me também iluminado por estranhas vibrações e eu senti que um estado diferente e esquisito me envolvia o coração. 34. As portas libertadoras. Atafon perdera-se nas distâncias abismais. Sabíamos que à nossa volta os monstros horrendos faziam as suas habitações e, mergulhados nas trevas, poderiam surgir de um momento para outro. Não me era dado saber qual a força real ou poder de Orcus. Teria ele possibilidades de defesa idênticas às de Atafon. O fato é que o silêncio dominava as coisas e envolvia-nos completamente. Alegrei-me com o silêncio que tempos antes me angustiara. Agora, ele era como bálsamo na minha alma. Sabia que significava quietude e a calma. Os seres horripilantes daquelas regiões estavam quedos. Atafon desaparecera. Orcus suspirou. Enfim, atravessou as portas, disse ele. Compreende que falava de Atafon. Agora está na superfície, acrescentou. Em breve nós o seguiremos. É-nos permitido sair em linha reta como ele? Perguntei. Não, isso não. Mas conseguirá as ordens de que necessitamos para o retorno. Quer dizer que não poderemos sair dos abismos sem essas ordens? Não, não poderemos. Quem desce com permissão permanece sob controle das esferas mais elevadas. Teremos que aguardar autorização para penetrar de novo nas terras da superfície. Isto está me parecendo passaporte. Falei tentando sorrir. Orcus riu-se abertamente da minha ideia. Nem mais nem menos, meu filho. A lei é semelhante. A espera foi longa. Abraçados nos ermos sem fim parecíamos duas aves abandonadas nos píncaros de cordilheiras nuas. O vento começava a gemer. É o Teon de novo, explicou meu amigo. Como me senti outro ouvindo o vento. Não é ele que marca o tempo por aqui. É sim. Agora compreendo a bênção que representa. Fico ansioso esperando a sua volta. De fato, era uma realidade. O vento gemia e silenciava. Tempos depois retornava a gemer. Tínhamos a impressão perfeita de um relógio eterno. Entre um gemido e outro havia um espaço que significava tempo.
Como a alma humana anseia por medida de tempo enquanto permanecia em estado inferior de evolução, dificilmente, o espírito poderá de um golpe compreender e viver a eternidade. Vejo que aqui, Deus guardou um profundo mistério. A insignificância de nossa presença nos abismos era completa. A grandeza das cordilheiras pontiagudas pressionava-nos a mente. Na distância infinita vimos de novo um clarão. É Gabriel, esclareceu Orcus, que prepara a nossa volta. De fato, lá estavam novamente as silhuetas das asas do anjo. Compreendi que uma luz imensa estava sendo projetada para o interior da Terra. Descêramos demais, penetráramos a enorme profundidade. Pareceu-me ver naquela luz que marchava ao nosso encontro uma prodigiosa escada que lentamente se desenrolava como uma faixa. As linhas magnéticas de proteção estão sendo lançadas para o interior, explicou-me o amigo espiritual. Em breve, estaremos controlados por elas. Contemplei a luz e, realmente, linhas magnéticas de forças corriam em nossa direção. Descargas elétricas acompanhavam-lhe o processo. Passar através das cordilheiras e dos acidentes como se estes não existissem. Logo, fomos envolvidos por aquela força estranha que nos dominou os centros motores e a capacidade interior. Parecia-me que um enorme poder invadia minha alma. Tive a impressão que Gabriel estendera as mãos e os braços em nossa direção e que, dele, partiam faíscas, raios e linhas de força eletromagnéticas e talvez atômicas. Imenso aparelho de energias cósmicas. Iniciamos a caminhada naquele desenho fantástico gravado na atmosfera abismal. Era bem uma escada. Caminhávamos por ele em direção à superfície como se o fizéssemos em superfície plana. Marcha lenta, eivada de saudade. Uma emoção desconhecida tomara-nos o íntimo ao deixar aqueles ermos. Pensávamos nas criaturas condenadas à degradação da forma que ali permaneciam. Nada podíamos fazer por elas. Submundo completamente desconhecido dos homens. Na crosta terrestre ou a criatura humana plasmava sua infelicidade ou a sua alegria futura, o paraíso interior ou o inferno da perturbação quase sem fim. Agora compreendia o porquê algumas religiões falavam em inferno. Na verdade, não existia inferno eterno mas estágios de permanência infernal. Ali, cada um precipitava-se a si mesmo no desgaste da própria forma perispiritual executando o plano da inconsciência que desce. De vez em quando ouvíamos alguns gritos chocantes partidos dos contrafortes das montanhas escuras. Voltaremos, algum dia, para estudo mais perfeito dos abismos, afirmou Orcus. Esta viagem que fizemos tinha como único objetivo dar uma notícia da existência real de criaturas espirituais no fundo da Terra. Todo o universo está povoado. Não existe um só recanto do cosmos onde Deus não tenha colocado a vida. Nossa viagem, conquanto longa, aproximava-se do fim. Víamos, agora, Gabriel perfeitamente. Sobre grandiosa montanha, de asas espalmadas como uma águia, mãos abertas voltadas para nós, irradiava a luz, força e amor. Era de uma beleza indescritível e o rosto iluminado ofuscava-nos o olhar. Olhei-o apenas um momento e escondi os olhos nas mãos para não ficar cego. Pude, no entanto, ver que todo o seu organismo se tornara uma poderosa lâmpada que se incendiara no afã de nos ajudar. As culminâncias à sua volta estavam impregnadas daquela luz maravilhosa. Mais um pouco e alcançaríamos as portas de saída. Um pequeno esforço mais. Sentia-me cansado, mas, coisa estranha, aquela luminosidade parecia penetrar-me interiormente como se eu fosse uma esponja que absorvesse água, e dava-me novo alento. Enfim, atingimos Gabriel. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 35. Libertos. A nossa aproximação, Gabriel diminuiu a luminosidade. Vi que estávamos a pequena distância dele e que caminhávamos por um pequeno trilho sobre as montanhas escarpadas. O anjo sorriu-nos. Orcus ajoelhou-se num gesto humilde de agradecimento. Ouvimos, então, uma voz como jamais ouvi em toda a vida. Orcus, não te ajoelhes diante de mim que sou criatura como tu. Amemo-nos sem humilhação. O Senhor, que é a esperança de todos, desceu ao mundo em humildade. Levanta-te e olha-me que te amo com toda a minha alma. Orcus levantou-se. Seu rosto cobrira-se de lágrimas. Gabriel, que agora eu contemplava, porque se apagara quase, era uma criatura impressionantemente bela, jovem e puro,
de uma idade inimaginável. Olhei e lágrimas dominaram-me sob o impulso da emoção. Por que chorais? Perguntou. O reino de Deus é reino de alegria e paz. Ide com o Senhor. Orcus recobrou a coragem e disse: Grande é Espírito, que assistis aos pés do Cristo. Agradeço-vos o amparo e a proteção. Deus em sua misericórdia há de recompensar-vos. Gabriel fez um gesto significativo com as mãos, de despedida, e Orcus tomou-me nos braços dizendo: Meu filho, agarra-te a mim, vamos retornar atravessando a atmosfera movediça. Logo em seguida, sua mente como poderoso motor pôs-se em movimento e eu senti que nos eleváramos do solo. Como um foguete cósmico penetramos naquela faixa de tons vermelho-amarronzados que fervilhava em torno dos centros da Terra e percebi que em dado momento havíamos atravessado a superfície e mergulhado de novo no céu estrelado. A noite de uma limpidez sem fim, cravejada de estrelas, era um convite ao descanso e à paz. Respirei fundo e senti que o ar era pacífico e leve. Como era sublime e bela a superfície em que habitamos. Vi, de longe, os continentes e aguardei que Orcus me recolocasse em terra firme. Ele sorriu. Voltaremos já. O Senhor que nos deu a vida, setou-nos no mundo para o trabalho. Confiemos nele. Vi a Via Láctea e as grandes constelações que flutuam na imensidade como quem contempla velhos amigos e criaturas familiares. Havia em minha alma um imenso amor por tudo. Eu sabia agora que nas profundezas vivem aqueles que se esqueceram da lei de Deus e cuja visão permanecia em meu espírito como um pesadelo. Abracei-me mais ainda a Orcus e beijei-o na face. Orcus sorriu. Eis a nossa terra, disse ele, amemo-la com carinho. Depois disso, começou a descer. Meus olhos felizes, contemplando o universo estrelado, vi um Deus em toda parte. Fim.